as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos, verdades ocultas da Bíblia. E olha aqui, ó, estamos aqui com o Júlio Lobo. Conhece o Júlio Lobo? Ele é, um produtor de conteúdo aqui na plataforma voltado para psicologia, desenvolvimento humano, comportamento humano. O canal dele é sensacional. É um canal fantástico. Então se inscreva lá no canal do Júlio Lobo, que tem conteúdos sensacionais que eu tenho certeza que irão comunicar algo com você. Mas a questão aí é que nos últimos dias, né, o Júlio Lobo, ele declarou que ele era um ateu, que ele se converteu. Ele agora, vamos dizer assim, acredita em um Deus. E ele fez um vídeo falando dessa jornada dele, da não crença em um Deus para a crença em um Deus. E os ateus estão assim, rapaz. Eu vi uma galera que tá... não pode, não sei o quê. Bom, pessoal, isso acontece todo dia. Todo dia isso acontece. É cristão que vira ateu, ateu que vira cristão, cristão que vira budista, budista que vira cristão, cristão que vai para o candomblé, candomblecista que vira cristão. Então a mudança de paradigma, de crença, paradigma filosófico, paradigma religioso, faz parte do comportamento humano, da natureza humana. Assim como os ateus fazem comemorações e festas ali, é isso aí, agora você veio para a luz, virou ateu, os cristãos se comportam da mesma forma. Agora você encontrou a verdade, deixou o Espírito Santo falar no seu coração. Isso é a coisa mais natural no ser humano. Só que eu vou tocar num ponto diferente aqui nesse vídeo, tá bom? E eu vou falando acerca desse ponto ao decorrer da fala do Júlio Lobo. Então, volto a dizer, se inscreva no canal dele, o canal dele é fantástico, maravilhoso, excelente. E eu vou dar aqui a minha opinião. Então, você que quer entender um aspecto um pouco mais além destas questões mais superficiais de debates entre ateístas e religiosos, se você quer um pouco além dessa questão, fica aqui nesse vídeo, porque é assim que funciona aqui no VOB, né? Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí, tá bom? Vamos embora então, vamos ouvir aqui o Júlio Lobo, vai, play! Se você entrou aqui neste vídeo espantado porque leu um título e ficou confuso, saiba que você já perdeu 2 lives minhas sobre esse tema. Eu tentei falar sobre esse assunto com bastante profundidade por 2 vezes, transmitindo ao vivo aqui no canal, mas eu não gostei dos resultados. Confesso que para mim é um tema tão difícil de falar que eu nunca estou contente o suficiente para deixar o que eu falei disponível offline. Mas hoje não tem mais como escapar. Hoje eu estou aqui para contar para você sobre a minha jornada de ateu até cristão. Os mais fervorosos do mundo religioso, eu sei que vocês vão ficar por aqui, vocês sabem mais ou menos como a banda toca. Mas, aos amigos que não acreditam em nada, os caras ateus, céticos, eu peço para vocês que, apesar do preconceito, e eu entendo, fica por aí, só para você ouvir a minha jornada e entender o que eu estou pensando, e fique tranquilo, o Júlio vai continuar sendo o Júlio de sempre. Entenda que só porque o Júlio agora tem como um rótulo ser cristão, não significa que eu vou falar de Deus, não significa que eu vou ficar pregando coisas aqui para você, e muito menos referenciar a Bíblia o tempo todo. Não. Este canal continua sendo o Júlio, refletindo em voz alta, pensando sobre ideias, trazendo aprofundamentos no mundo do comportamento humano, e claro, sempre trazendo a ciência como base principal nas nossas observações. E eu vou explicar por que isso faz sentido lá na frente, tá? Mas para começar, como eu disse, senta aí que agora vem história. Vamos conversar um pouquinho sobre toda essa minha jornada que saiu de um extremo e agora está do outro lado da moeda. Bom, por onde eu começo, Eu sempre fui um garoto, eu fui criado, vamos começar acho que talvez pela minha infância, Eu fui criado em uma casa com muita liberdade religiosa. Meus pais sempre foram espíritas kardecistas e eles nunca me obrigaram a fazer nenhum tipo de rito religioso. Eles sempre me deixaram totalmente aberto para fazer o que eu achar que eu deveria fazer no que tange a minha espiritualidade. Minha família, de maneira mais ampla, avós, tios, tias, são todos católicos, e muitos são católicos praticantes e muito envolvidos com a prática religiosa. Até um dos meus sobrenomes é diretamente derivado de uma
família extremamente católica na Itália, né? Mas eu nunca tive problemas com isso e cresci com essa sensação de que eu poderia simplesmente seguir o meu caminho, sem ninguém me falando o que eu tenho que acreditar e o que é certo e o que é errado. Só que em um determinado momento eu fui exposto ao catolicismo da pior maneira possível. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu era muito jovem eu fui colocado num colégio de freiras, porque era um colégio que tinha uma boa educação. E enquanto eu estava neste colégio, havia sido dito de que havia liberdade religiosa e que você poderia acreditar no que você quisesse, que ninguém ia te forçar a nada. Mas o que eu encontrei lá foi algo muito diferente dessa realidade. O que aconteceu... Temos passarinhos um pouco bravos aqui em cima. Daqui a pouco eles vão embora. O que aconteceu foi que eu fui basicamente forçado a entrar nas missas. Eu fui forçado a participar de, por exemplo, matérias como ensino religioso. Caso contrário, eu teria que fazer exercícios de matemática ou eu tinha que ficar na coordenação, e era bem evidente que se eu não jogasse o jogo como eles queriam, eu seria punido por isso. Então, não havia liberdade religiosa. E eu sou um cara que eu tive sempre muita dificuldade de me conformar com coisas que são impostas a mim. Muita gente acha que isso é arrogância, prepotência, mas saiba que existe um traço social, um traço de personalidade, que é conhecido como conformidade social. Existem pessoas que têm um alto índice de conformidade social. Essas pessoas, elas tendem a seguir as normas com maior facilidade. Não é demérito, é só um jeito da pessoa ser. Ou seja, ela tem a tendência a fazer o que os outros fazem, a seguir as regras e assim consecutivamente. Já do outro lado desse polo, existe os inconformados sociais, aqueles que têm um menor nível de conformidade. Esses são os questionadores, os mais revolucionários, os mais revoltados. E infelizmente eu sempre estive neste polo aqui. Eu nunca gostei, na verdade, de olhar para algo e simplesmente aceitar aquilo como aquilo é. Eu precisava entender por que eu estou fazendo aquilo, qual é a lógica daquilo e para que eu vou usar isso na minha vida. E isso me colocou em muita encrenca na minha vida o tempo todo, mas especificamente no mundo religioso, isso me deu um asco muito grande da Igreja Católica. Por quê? Porque eu, Júlio, ali nos meus 12, 13 anos, sendo forçado a entrar numa missa sem entender para que eu estava ali, sem querer estar ali, e eu seria punido se eu não estivesse ali. E eu cresci com essa coisa dentro de mim, essa rusga, né? Essa sensação de que eu fui oprimido por um sistema que eu não concordo, né? E você sabe muito bem que quando a gente é adolescente isso dói muito na gente, né? E aí eu fui crescendo e eu decidi que isso não era pra mim. Que esse negócio de religião era coisa de gente louca, que eu não ia acreditar em Papai Noel, que eu não tinha nada a ver com essa história e que eu preferia me declarar como ateu. Ou seja, não existe Deus, isso é tudo uma coisa louca que as pessoas inventam para se consolar, não faz sentido nenhum. Então eu assumi esse rótulo e me tornei um daqueles não só ateus silenciosos, como confrontadores. Eu sentia um certo prazer em ficar questionando e confrontando as pessoas e colocando elas em saia justa para provar que as crenças dela não faziam sentido. Eu fui assim por muito tempo, né? Até que um dia eu conheci um senhor, que provavelmente já não deve mais estar neste plano de existência, que ele era teólogo, e eu nunca vou esquecer da conversa com ele. Era um japonês, assim, bem velhinho, ele ia na loja do meu avô, e aí ele falou assim pra mim, um dia ele veio me perguntar sobre religião, não lembro exatamente qual era o contexto, faz muito tempo, eu devia ter os meus 15, 16 anos de idade, alguma coisa assim, sou um pouco ruim com cronologia, tá? E ele me perguntou assim, mas o que você acredita? Eu falei, não acredito em nada, pra mim isso é tudo loucura, eu acredito na ciência, né? Ou seja, no que é observável, repetível, praticável, empírico. E aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, mas existe Deus? Eu falei, não, claro que não existe Deus. E ele falou assim, bom, então isso significa que você é Deus. Aí eu fiquei totalmente confuso. E aí ele começou a me explicar. Ele falou assim, olha, Júlio, você não saber se Deus existe é totalmente compreensível, né? Se você olha para o mundo à sua volta, para o universo, para a galáxia, enfim, para tudo que nos cerca, e você fica se questionando, será que existe um Deus? Essa é uma postura válida. Agora, para você dizer que Deus não existe, você precisa conhecer os 4 cantos do universo. Você precisa conhecer tudo que existiu, tudo que existe e tudo que existirá para ter certeza absoluta de que em toda a existência que nos cerca não houve nunca um Deus. Logo, para você fazer essa afirmação, você precisa se tornar Deus. Você precisa ser onipotente e onisciente. Aí eu fiquei pensando, falei assim, caramba, é verdade? Para eu dizer que Deus não existe, eu tenho que conhecer tudo. E se eu conheço tudo, eu sou Deus. E como eu não conheço tudo, eu estou apenas sendo um prepotente. Eu não veria necessariamente desta forma a reflexão. Mas uma coisa que nós conversamos muito, quando eu falo nós, né, meu grupo de amigos, que tem todo o espectro de pessoas de crença e não crença, é que há um consenso entre nós de dizer o seguinte, por exemplo, você que é ateu, você vai entender, e você que é religioso também, se você estiver desarmado de algumas coisas. A nossa ciência, né, ela é jovem. Então, dentre 400 mil anos que estamos aqui, o ser humano, 500 mil anos, desde onde a gente consegue rastrear, que ainda tem isso também, até onde nós conseguimos ver a presença humana, é até onde nós dizemos que a presença humana está
no planeta, até onde nós conseguimos observar. Tudo que a gente tem de objeto que possa se degradar são hipóteses. Você consegue entender isso? Espero que sim. Então, são probabilidades, né? Através das medições, carbono 14, por aí vai, a gente consegue uma certa precisão até determinados X anos. E a gente pode entender que outras coisas que possam ter existido aqui há milhões de anos atrás já se degradaram. E a gente nem teria ideia de que aquilo existiu, porque se passaram milhões de anos, levando em consideração que o planeta tem bilhões de anos. A gente descobriu vírus e bactérias há quantos anos? Há quantos séculos? 2 séculos? 1 século e meio? Quanto tempo que a gente consegue voar, falar no celular? Nós conseguimos observar, né, pelo desvio da luz, o azul, o espectro de luz, né, azul e vermelho, até X bilhões de anos-luz. Não é que o universo tem essa idade, é até onde nós conseguimos observar. A gente consegue observar até aqui. Antes disso, a gente não está conseguindo ver muita coisa. E tudo que a gente está vendo são projeções do que a luz chegou até aqui. Ou seja, nós estamos sempre olhando para o passado. A gente não sabe como está agora. A gente está olhando o passado, sempre. Se eu estou olhando 400 milhões de anos atrás, eu estou olhando o passado. Como está aquele ponto do universo agora? Eu não sei, não faço ideia. Então as escalas no universo são muito grandes. E a tecnologia que nós temos, nós só estamos olhando para o passado do universo. Até mesmo se eu estou olhando para um planeta aqui a 4,5 anos-luz de distância, eu estou olhando para 4,5 anos-luz atrás, no passado, não agora, não como está agora. Então nós temos vários problemas lógicos e reais a partir disso, né? Antibiótico, acabamos de 2 séculos que tem, não sei, 1 século e meio, 1 século antibiótico, que nós inventamos o antibiótico e tudo mais. Então existe um problema nesses mecanismos de crença e não crença, de que há uma certa negação da nossa impotência em provar as coisas. Nós tivemos muitos avanços, nós avançamos muito, mas nós somos muito jovens. Nós não temos nada, tudo que a gente acha que temos para falar, eu creio na religião, eu creio na ciência, do ponto de vista temporal da existência do sistema solar, por exemplo, não é nada. A verdade é que nós não temos nada. Os grandes avanços que conquistamos mediante a existência, a realidade, não é nada. Mediante a nós mesmos é muita coisa. Caramba, a gente voa, fala no celular, a gente atravessa os mares. Mediante a nossa própria pequenez e finitude, de no máximo a gente vive em média 70, 80 anos e estes últimos anos sempre são problemáticos da existência humana. Então, para nós mesmos, remédio, vacina, internet, nossa, são avanços grandiosos e extremamente significativos e muito importantes que nos colocam assim num caminho muito bom para prolongamento da vida, extinção de doenças humanas e investigação da realidade, do nosso próprio ponto de vista. Que se a gente coloca isso dentro de toda a realidade, não é nada. Não é nada. Você entendeu isso? Não é nada. Se, por exemplo, há 2 milhões de anos atrás, existiram determinadas vidas aqui que a gente nem faz ideia que existiram, porque já se degradou. Biologicamente falando, já foi embora. O osso que sobrou foi embora. Então a gente sabe, conta a história, por exemplo, nossa, dos sapiens, e conta a história porque a gente consegue ver até determinado ponto, até a questão dos dinossauros. Alguns ossos que foram preservados em determinadas condições, aí nós conseguimos encontrar por causa das condições de preservação e analisá-los. Mas do ponto de vista da existência, muita coisa pode ter acontecido, muita coisa pode estar acontecendo e simplesmente a gente não consegue ver.
A gente não viu no passado e não consegue ver agora. Então essa é uma reflexão que pouca gente consegue alcançar e reconhecer, porque isso dá um certo desespero também. Isso dá um certo... Caramba, então isso aqui é uma prisão, a gente está preso nisso aqui. Quando você começa a refletir sobre essa realidade, de que eu não consigo ver nada, eu não consigo sair daqui, a escala do universo tudo é muito grande, eu estou olhando sempre para o passado, nunca é uma foto do momento, então eu não sei se tem algo ali realmente ou não, pode nem ter mais isso tudo que eu estou vendo, pode nem existir mais, pode ser que eu chegue lá e não tenha nada, não tem, é tudo, acabou. Então isso é assustador. Muito filósofo fala sobre isso, então realmente isso é um assustador. E aí ele me quebrou por completo aí, sabe? Eu fiquei completamente confuso, falei, caramba, é verdade. A partir desse dia, eu não me declarei mais ateu, né? Eu apenas era um cara que, acho que o termo mais aproximado era agnóstico, né? Eu fui mais agnóstico, né? Ou seja, eu entendia que eu não sabia se Deus existia, mas legal se ele existir, e eu vou tentar viver uma vida boa, porque beleza, a vida boa para mim, ela não só faz sentido espiritual, como ela faz sentido prático, né? Quando a gente tenta ser uma pessoa boa, a gente colhe coisas boas e a vida se torna menos sofrível. E de quebra, se Deus existir, que massa, eu saio ganhando com ele também. Essa era a lógica que eu estava aplicando na minha vida, né? E isso me acompanhou por muito tempo. E as coisas foram avançando, né? E eu fui envelhecendo, e é engraçado que conforme a gente vai envelhecendo, e não que eu seja velho, né? Hoje eu estou com apenas 34 anos, né? Você vai passando por experiências muito dolorosas na sua vida, né? Você vai ser enganado, você vai ser traído, você vai ser roubado, você vai passar por muitas coisas ruins. Todo mundo vai passar por isso, né? Não é, eu não sou especial por isso. A vida ela é repleta de sofrimentos no cardápio, não tem jeito, né? Então por conta disso, especialmente depois que as minhas filhas nasceram, eu comecei a pensar muito sobre qual é o próximo passo, né? Para que eu vou deixar um legado? Se de fato eu vou morrer, qual é a graça de deixar bons filhos? Faz algum sentido? Faz sentido continuar em frente? E eu comecei a perceber que eu estava lentamente tendenciando para o niilismo, né? E o niilismo ele é um buraco perigoso, né? Ele é um buraco muito perigoso porque ele começa a te levar a uma constatação que é muito triste, que é nada faz sentido. Se nada faz sentido, é melhor parar de existir. Essa é uma constatação que eu não queria chegar. Por quê? Porque eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho uma família, eu tenho pessoas que esperam algo de mim. Eu não posso simplesmente abandonar o jogo. Isso não seria justo e seria covardia da minha parte. É muito mais jogo enfrentar o desafio, já que eu coloquei a moedinha no fliperama, eu vou até o final, né? E se a morte ela é inevitável, que ela venha quando ela quiser e não quando eu causá-la. Então eu decidi que eu não ia por esse caminho, né? E aí eu comecei a procurar por bases, por alternativas, por formas diferentes de pensar. E eu me deparei com, obviamente, uma das grandes influências que você deve ter percebido que eu possuo, que é Jordan Peterson, né? Eu li o livro dele, 12 Regras para a Vida, um antídoto ao caos. E no começo eu comecei a ler aquele livro com um pouco de preconceito, porque ele referencia muito histórias bíblicas para construir conceitos associados ao comportamento humano. E eu fiquei um pouco assim, tá bom, o que eu quero saber de Adão e Eva? Não tem nada a ver essa história. Tá? E fui meio que devorando, entendendo, e fui avançando, né? Depois dele eu li o Beyond Order e comecei a consumir vários podcasts do cara e comecei a entender a visão filosófica dele sobre a religião. E aquilo ali eu achei legal. Eu achei legal a forma como ele aplicou lógica na existência divina. Mas eu ainda não estava pronto para isso. Eu ainda não era para mim. Eu continuei com a narrativa de que eu vou ser uma pessoa boa, eu vou tentar evitar o sofrimento para os outros o máximo que eu puder, e isso é o suficiente. Se eu for para o inferno sendo uma pessoa boa... Uma coisa que eu gosto do Jordan Peterson é que a filosofia dele, quando ele vai tratar acerca de questões bíblicas, você percebe exatamente que filosofia, é um substrato do mito. Ele está utilizando o mito como o mito é. Ele comunica com o símbolo do mito para extrair uma ferramenta de uso comportamental. Se você conhece as obras de Humberto Roden, isso é o processo da auto-iniciação. Isso é a auto-iniciação. A auto-iniciação, ela tem exatamente o despertar desse tipo de mecânica na lógica do pensamento, tá bom? Vamos continuar ouvindo aqui o Júlio Lobo. Aí tá tudo errado, né? A existência foi construída de forma errada. Era assim que eu pensava, né? Mas ficou ainda uma coisa ali dentro, né? Ficou um buraquinho ali que ficava coçando e incomodando, cara, em alguns momentos. Aí eu comecei, e foi muito engraçado assim, ó, porque eu só fui passando os dias. As coisas foram avançando, né? E aí e é engraçado que tudo aconteceu ao mesmo tempo.
Vai parecer um pouco enrolado aqui na explicação, mas é porque eu tô pensando enquanto eu falo com vocês, tá? Mas enfim. Aí o que aconteceu é que eu tava treinando, correndo, e eu comecei a ouvir um livro que é o The Warrior Poet Way, do autor John Lovell. É um cara muito legal, que ele tem até um canal no YouTube chamado Warrior Poet Society, onde ele fala sobre o quão importante é que um homem seja tanto guerreiro quanto poeta. E nesse livro, ele conta a jornada dele nesse processo de construção dele como um homem, como um poeta, né? Deixa eu dar uma pausa rápida por conta do avião. Acho que ele já está longe o suficiente. Bom, continuando. E aí, eu gosto de ouvir isso via audiolivro, né? Eu assino aquele Audible e eu gosto de ouvir livros, né? Muitas vezes é uma forma legal de eu, enquanto treino, eu tô consumindo alguma coisa diferente. E eu tava correndo e ele chegou na parte onde ele conta sobre o processo dele de conversão para o cristianismo. E aí foi muito engraçado, porque eu tava ouvindo ele, e aí ele começou a contar, e aquilo me deu uma coisa, e começou a me dar um comichão por dentro, não tava entendendo o que tava acontecendo, cara. E aí, eu ouvindo a história dele, eu fiquei completamente desamparado. Eu sentei no chão e comecei a chorar. Eu sentei no meio fio, e assim, ó, e suando muito, porque eu tava treinando ao meio-dia, né, naquele sol forte, e cara, eu comecei a chorar, e eu falei assim, o que tá acontecendo, Júnior? Por que você está chorando? E foi muito engraçado, porque eu até me emociono um pouco pensando nisso, porque foi assim, ó, eu não sou um cara que chora do nada. Eu não é tipo, eu olho emocionado que viu um negocinho e ficou desamparado. Não foi isso. Foi como se fosse assim, um negócio entrando dentro de mim, e eu me desesperei quase, sabe? Eu sentei no chão ali, no cantinho, ainda bem que não tinha ninguém por perto, senão eu ia ficar com uma vergonha terrível. Sentei ali e comecei a chorar, e meio que chorar em silêncio, assim, sabe? As lágrimas saindo, eu falo assim, e em vários momentos eu falei assim, o que tá acontecendo? Eu não estou chorando, e as lágrimas caindo. E aí, porque ali ele conta, ele de certa forma contou algo que eu tava sentindo dentro de mim faz um tempo, cara. Uma coisa muito estranha, muito estranha. Existe um determinado trecho do livro, que eu não vou conseguir citar de cabeça aqui agora, onde ele fala assim que em um determinado momento eu senti todas as minhas verdades sendo quebradas. Eu senti que tudo que eu sabia foi fragmentado na minha frente. Então eu entendi. Eu estava sendo conquistado, eu estava sendo salvo. E aí quando eu li isso, que deu realmente essa sensação incrível, assim, porque eu comecei a perceber que eu estava sendo conquistado militarmente contra a minha vontade ao cristianismo. É muito louco, assim, eu não sei se você entende o que eu estou te dizendo. É porque eu sou um cara extremamente prático. Bom, você talvez me conheça, eu gosto de pensar nas coisas certinho, eu gosto de planejar tudo certinho, eu sou muito focado em fazer sentido das coisas. Exatamente. O cristianismo, né, como ferramenta da iniciação, assim como várias outras religiões, mas o cristianismo ele vai lidar com um aspecto específico, que, por exemplo, nas tradições esotéricas, iniciáticas, orientais, vai dizer que é o chakra cardíaco, tá bom? Então, se você não entende, isso aqui é tudo no sentido filosófico. O que vai acontecer é o processo de desconstrução de uma persona que ela já está se esvaindo, e nesse processo da psique, a construção da nova persona. Então, por isso que no cristianismo oculto, filosófico, né, místico, esotérico, vão se dar vários nomes para isso, você se salva de si mesmo. Então você tem uma persona que está conduzindo seus mecanismos psicológicos em uma direção, sua psique está indo em uma direção, em que ela aparentemente é uma autossabotagem constante, ou ela sempre está te levando para um caminho contrário àquilo que seria uma rota do seu bem-estar em plenitude. Vide, que você se sinta pleno. Então isso é importante. E aí, essa é a questão. Você está sendo salvo de si mesmo. Essa é a questão. Tem livros muito bons sobre isso, mas eu sempre recomendo, tá? A galera que me acompanha aqui nessa questão da iniciação nos nossos grupos fechados, que eu não falo muito sobre isso aqui no canal, porque não é a proposta, mas eu sempre recomendo uma obra de Huberto Roden. E aí você começa a entender essa questão em si mesmo. Só que isso é o processo de auto-iniciação. Você não precisa necessariamente, quando você começa a meditar sobre essas verdades universais, se deixando meditar, isso é importante, você vai, em algum momento, lidar com essa autoconfrontação, com a quebra da persona antiga, que ela vai embora, que a outra que surge quer tirar ela dali, porque está construindo um novo caminho em você. Você está se colocando diante de novos paradigmas para trazer sentido às suas realizações, à sua vida, ao seu propósito, ao seu
dia a dia e por aí vai. Mas isso é um processo individual. Para cada pessoa é diferente. E quando você está construindo esse caminho. Não quer dizer que você é obrigado, não quer dizer que você vai ser melhor do que a outra pessoa. Isso é um processo que está atrelado às questões do autoconhecimento. Diz respeito a você, ao indivíduo, a subjetividade da sua espiritualidade. Você como indivíduo e não no sentido coletivo. Nesse sentido, o cristianismo é uma ferramenta, tá bom? Apenas isso. E de repente, cara, eu comecei a não conseguir combater isso. Eu não conseguia combater essa sensação de que algo me chamava. E eu não sou um cara místico, eu não sou um cara que acredita em espírito, em fantasminha. Eu só fui dominado. A impressão que eu tive é que eu fui dominado militarmente. Alguém chegou, me deu um mata-leão aqui e não me deu opções. E eu falei assim, caraca, e agora? Tá, ok, eu entendi. Eu preciso ser salvo. É isso que você está me dizendo. Eu preciso. Tudo isso que eu senti foi um âmago interno meu falando, Júlio, você tem que ser salvo. Você precisa buscar por isso. E por onde eu começo? E aí eu fiquei ainda mais agoniado, assim, eu fiquei completamente... Exatamente. Nesse processo da auto-iniciação, você é salvo de quê? De você mesmo. Tem o conceito cristão, não tem? De cristianismo? Eu sou teólogo cristão, teologia sistemática, blá blá blá. Você não tem lá o conceito teológico? Salvar-se do pecado. Você foi alcançado pela graça. Jesus te salvou dos seus pecados. Certo? Que estão atrelados aos conceitos, se você for na filosofia cristã, dos vícios, dos problemas. No sentido interno do cristianismo, no sentido interno, não no externo, não no popular, mas no sentido interno, você é salvo de quê? De você, dos seus processos. Essa é a questão que talvez, né, quando a gente está dentro da religiosidade, né, fundamentalista ou dentro da militância ateísta, porque eu vim de um contexto externo cristão, eu não era de um contexto interno, aliás, que no Brasil quase não tem, desculpe dizer essa realidade, praticamente que no Brasil é inexistente. Você vendo esse contexto externo, você ouviu a pregação ali externa. Estou sendo salvo dos meus pecados, mas eu não fiz nada, eu estou salvo antes de eu já nasci condenado. Essa é a pregação evangélica cristã, é o proselitismo, o evangelicalismo, tá bom? Quando você vai, por exemplo, no budismo esotérico, no cristianismo esotérico, quando você está no caminho da iniciação, quando você está na maçonaria, quando você está na Rosa Cruz, o resgate é de você mesmo. Você está se autopolindo, você está aparando as suas arestas. Tem aquela imagem da maçonaria de um homem que a metade dele já está talhada, esculpida como um homem, e ainda falta outra metade, que é a pedra. É aquele processo de se auto-esculpir. Aquela imagem maçônica muito boa, beleza? É essa imagem. Você passa do Minotauro para o Centauro. Então você é o Minotauro, né? A metade de cima é o touro, é o bicho. A metade de cima. Depois você passa a ser o Centauro, com o arco e com a flecha na mão. Você direciona a flecha, você direciona o arco. Quem é iniciado sabe muito bem o que significa o arco e o que significa a flecha. Sabe muito bem a diferença do centauro para o minotauro. Então é esse o processo que o Júlio Lobo passou. Só que com certeza eu não assisti esse vídeo até o final, vim direto aqui reagir com vocês. Em algum momento ele poderá ser cooptado por alguma religião, né, cristã, alguma denominação cristã. E talvez esse processo ele pode dar muito certo, como se ele não for bem direcionado, ele pode dar muito errado. Mas por que eu estou destacando isso aqui? Porque isso aqui é exatamente o mecanismo da auto-iniciação, tá bom? Sem chão, porque eu falei, caraca, tá ok, o que eu acredito não é bom o suficiente, tem alguma coisa me empurrando para algum lugar e eu não sei o que é. Eu falei, tudo bem, eu vou dar tempo ao tempo. Eu vou respirar, eu vou esperar um pouquinho isso passar e eu vou ver o que acontece. E foi muito estranho, cara, que nesse momento eu senti coisas muito estranhas, assim, ó. Coisas que eu nunca havia sentido antes, assim, que... Espera um pouquinho. Durante toda a minha vida, eu tentei lidar com um vazio existencial muito grande dentro de mim. Isso me levou a lugares muito sombrios. Tentando fugir dessas inseguranças e dessas incertezas, eu tentei de tudo.
né? Eu já, não é segredo aqui, eu caí pesado, usei várias drogas diferentes, eu me coloquei em situações limítrofes onde minha vida estava em risco, e tudo isso para tentar cobrir aquele buraquinho que estava ali, cara. Eu tinha um ralo que nunca desaparecia, sabe? E depois dessa experiência, cara, foi muito estranho. Parece que alguém botou um plug na pia. Foi desse jeito. Parece que eu tinha um vaso, um balde, tá? Que eu tava jogando água dentro e a água só ia embora, cara. Só ia embora. Tinha um ralo lá no fundo que só sugava. E é como se alguém chegasse e fez assim, ó. Pronto. E a água encheu. E veio uma sensação tão gostosa. Uma sensação de pertencimento, de tranquilidade que eu nunca havia sentido na minha vida. Um exemplo disso, antes de fazer um monte de coisa que fez, né? Infelizmente foi por um caminho que não foi muito bom, foi o Monark. O Monark tem uma descrição desse processo de transformação muito parecido com o do Júlio Lobo. Só que o Monark ele foi por um outro caminho, né? É assim mesmo, né? Fazer o quê? Né? Ele foi por um outro caminho e entrou em umas coisas que entrou. Mas o Monark também descreve muito essa questão e também foi através do Jordan Peterson, né? O Peterson. Só que volto a dizer, esse processo ele não vai resolver todas as coisas da sua vida, não. Durante um tempo, você vai se sentir bem, você encontrou o caminho. Você encontrou o caminho. O processo se desencadeou em você. Só que a continuidade, o depois, é com você. As escolhas continuam sendo suas. E todos os problemas podem voltar. Porque, veja, depende de você. Na iniciação, Deus não vai. Você vai entender que não tem um paizão. Aliás, assista a minha playlist aqui sobre Deus. Ali eu deixei todo o meu pensamento para quem quiser. Ateu, agnóstico, religioso, tá tudo ali. É a extração do meu pensamento ali para vocês. Então, ó, tá tudo ali, naqueles vídeos ali sobre Deus. Então, você vai entrar numa jornada. E essa jornada, em direção a essa evolução, a esse desenvolvimento, assim como né, a busca pelo autodesenvolvimento sem necessariamente ser por vias iniciáticas, é você que vai construir esse novo homem, essa nova pessoa, esse novo aspecto da sua psique, é responsabilidade sua. O processo aconteceu, direcioná-lo, assim como sempre foi, em todos os outros âmbitos da sua vida, é responsabilidade exclusivamente sua. Tá bom? E ela tá comigo até agora. É muito estranho, cara. Aí eu falei, ok, eu preciso agradecer por alguém ter feito isso por mim. E eu não sabia por onde, claro, né? A sensação que eu tive é assim, que sabe quando você recebe um presente muito bom e você não sabe quem mandou? Imagina que você recebe o presente que você sempre quis na sua vida, só que você não sabe quem mandou. Essa era a sensação. Aí eu falei, cara, eu preciso começar a enfrentar alguns preconceitos meus, né? Eu preciso tentar entender a quem eu devo agradecer por essa maravilha, né? E foi muito legal isso, porque eu comecei a... Eu falei assim, ó, vou dar abertura para que eu possa quebrar alguns estigmas que eu criei na minha jornada, né? E, por exemplo, uma das coisas que eu tinha na minha cabeça era de que eu não suportava a ideia de Jesus Cristo como aquele cara de olhos azuis, branquinho, maravilhoso, né, todo coberto de mantos de ouro. Eu nunca gostei daquilo. Eu sempre tive agonia com aquilo. Aquilo me incomodava profundamente porque parecia errado para mim. E aí eu fui assistir aquele seriado The Chosen, né, Os Escolhidos. Tinha a primeira temporada no Netflix e tem um aplicativo deles onde você assiste todas as temporadas de graça também, né? Então se você quiser assistir eu recomendo. E o que eu vi ali foi muito legal. O que eu vi naquele seriado pela primeira vez na minha vida foi um Jesus Cristo que não era, sei lá, que não soava um semideus inalcançável. Ele era uma pessoa que, hora ou outra, fazia piada, que se divertia, que bebia vinho, mas que fazia os trabalhos como filho de Deus. E aquilo foi muito legal, cara. Eu falei assim, caramba, isso aqui faz sentido pra mim. É um cara que tem um modelo de conduta para que todos possam seguir. E aí, a partir daquele momento, eu entendi, ok, então talvez eu tenha visto as coisas de uma forma errada, ou tenho me apresentado as coisas de forma errada. E aí, uma vez que eu assisti o seriado, ainda não terminei de assistir, tô assistindo, né? Falei, ok, vou fazer minha tentativa com a Bíblia. Comprei aquela Bíblia King James, não consegui, escrita muito difícil. Agora, recentemente, comprei aquela Bíblia de estudo a Thompson e tô adorando ler o que está escrito ali. Eu tô agora devorando o livro Eclesiastes.
E eu tô adorando ver o que tá escrito ali, porque tem uma coisa, cara, eu tinha muito preconceito até mesmo com a Bíblia, né? Pra mim era só um livreto de fábulas que a gente escreveu pra se sentir melhor com a existência. Só que uma coisa é incontestável, eu sempre uso esse exemplo e eu uso aqui. Imagine que eu te peça para você escrever uma redação, só que você tem um objetivo, a sua redação tem que ser lida pelos próximos 2000 anos. Eu duvido que você ia conseguir. Ou seja, se um livro desse, velho, todo remendado, com vários autores, com várias traduções, persistiu por 2000 anos, isso significa que alguma coisa de valor ele tem. E aí, depois de passada toda essa minha fase de deslumbre, né? Talvez seja esse o termo, eu comecei... Isso aí ele tá emocionado, né? Aí tá apaixonado, é aquele amorzão pela religião já começando a aparecer. Eu conto ou vocês contam, hein? Viu o que eu falei? Esse aí que é o problema. Você conseguiu, sentiu a pontinha do que é a iluminação, sentiu a pontinha ali, ó, do que é a mente crística, búdica, sentiu a pontinha do Atma, do exercício da vontade. Você tá ali, ó, sentiu, eu sei que eu tô isso. Alcançou ali o que seria um pouco do ternário, da vontade, do amor e da sabedoria. Caramba, eu tô de boa. Eu faço o que agora? Agora eu vou pra religião. Aí, meu amigo, vai dar ruim. Aí vai dar ruim. Ô, Julião, a Bíblia é só uma ferramenta. Ali tem mito, tem fábula, ali tem tudo, cara. Tem redação política, tem apropriação literária de outras culturas do Antigo Oriente. Ali tem tudo. Ó, já falei, já avisei na última live. Só tem dois caminhos quando você se aprofunda nessas questões, ó. Quem sabe quais são os dois caminhos que eu sempre falo aqui, ó? Só existem dois caminhos. Se você se aprofundar, se você mergulha, só tem dois caminhos, hein? Não tem outro não, vai dar ruim. Entendeu? Então, antes que ele seja cooptado pelo fundamentalismo religioso, que o todo leve ele pro caminho correto, que senão vai dar ruim. Vai dar problema, meu irmão. Em algum momento os conflitos voltam, ainda mais um cara que trabalha com conteúdo acadêmico, né, científico acerca de psicologia, comportamento humano. Aplicar a minha racionalidade de novo. Eu comecei a olhar para tudo isso, mais uma vez, como o Júlio pragmático, né? Como o Júlio mais voltado para a ciência. E eu entendi a parada. Eu entendi um negócio. Veja, Jesus Cristo, existindo ele ou não, ele é o modelo de ser humano que nós devemos tentar ser. Ele é a representação da capacidade utópica de um ser humano. Ou seja, um homem bom. Ele viu. Aí, tá vendo? Eu falei, confia no pai. Eu falei lá no começo, confia, que eu tô dizendo. Processo de auto-iniciação. Ele viu. Nietzsche viu. Eu vi. Quem mais viu? Tanta gente viu. É exatamente isso aí. Pegou. Já pegou a visão. Já pegou, já. Já tá pronto. Tá pronto. Ele tá pronto, hein? Só tem que tomar cuidado. Vai devagar. Bondoso, que se importa com os outros, que ajuda sempre que possível, que não se retrai quando acredita em algo. Ou seja, ele é a expressão do que seria a dita perfeição humana. E, logo, seguir a Jesus Cristo, perseguir os ideais de Jesus Cristo, é tentar ser como ele, ou seja, tentar atingir o seu máximo potencial. Não é à toa que a palavra pecado significa errar o alvo. E qual é o alvo? É ser mais próximo de Jesus Cristo, logo, ser mais próximo da melhor versão que um ser humano pode ser. E aí eu entendi o negócio todo, que basicamente nós estamos falando aqui de um mecanismo que, independente de ser mitológico ou factual, ele nos move para tentar construir algo de bom na nossa existência. E isso para mim é suficiente. Ufa! Deu alívio agora. Tava preocupado, viu? Você viu que eu tô espontâneo no react. Você viu que eu falei antes. Falei, cuidado. Mas agora, ó. Confia no processo. Isso vale até pra mim. Confia no processo. Rapaz.
mas eu vou escrever um livro mais simples, mais acessível, sobre autoiniciação, um e-book. Vou escrever um e-book sobre autoiniciação. Eu vou viajar agora, vou ficar uns dias fora. E aí quando eu voltar, eu vou escrever um livro sobre autoiniciação. Vou usar várias fontes, vou fazer com referências bibliográficas dos grandes mestres, dos grandes pensadores de diferentes tradições religiosas. Eu vou entregar isso aqui para vocês, porque vocês merecem. Que vídeo bom, hein? Gente, ou seja, o Júlio que só queria ser bom porque ser bom é importante, somou-se com o Júlio que agora acredita no ideal de Jesus Cristo e fundiu-se em um só. E na minha cabeça tola, eu consegui aplicar lógica na crença cristã. E eu estou muito feliz por isso. Eu estou muito feliz de hoje ter feito as pazes com essa sensação. Eu fui salvo, cara. E não só fui salvo, como eu agora tenho um modelo factual a seguir. E eu derrubei a minha prepotência, a minha arrogância de achar que eu sei de tudo e de que a ciência sabe de tudo. E eu estou mergulhando em um livro onde centenas de milhares, na verdade milhões de pessoas passaram a sua vida lendo para aprender alguma coisinha. Eu não posso estar de fora dessa festa também, eu também quero aprender. Então está sendo uma experiência incrível. Eu ainda tenho muitos preconceitos, eu tenho muitos preconceitos ainda com a igreja, eu tenho muitos preconceitos com uma série de coisas, mas eu estou num processo. Eu nunca, se o Júlio de hoje conversasse com o Júlio de 15 anos, eu acho que eu ia levar um burro do Júlio de 15 anos. Mas está sendo muito legal, cara, está sendo uma experiência maravilhosa. Eu tenho me sentido muito mais certo de mim, eu tenho buscado por coisas melhores para minha vida, eu tenho encontrado força nos momentos mais difíceis da minha vida, com uma energia interna muito grande, e eu só posso dizer para você que eu estou feliz. O que eu estou passando é para você passar? Não. Não é para todo mundo. Né? Tem gente que nunca passou por algo semelhante. Né? Talvez o que eu esteja passando é um delírio, talvez seja, mas está tudo bem. Eu estou feliz. Eu finalmente, cara, quitei aquele buraco negro que me habitava desde que eu era jovem. Então eu estou tranquilo. Se isso é fantasioso ou não, eu estou tranquilo. O sofrimento, aquela coisa que estava dentro de mim há tantas décadas, deixou de existir por conta do cristianismo. Então, eu não vou reclamar, eu só tenho a agradecer. Eu não sei o que vem pela frente, né? Tem muita gente me recomendando muitos livros, né? Já me recomendaram Confissões do Agostinho, né? Eu estou lendo Preparações para a Morte do Afonso Ligório. Enfim, tem uma infinidade de literaturas que agora eu posso mergulhar e me aprofundar. E eu não estou com pressa, né? Eu não estou com pressa mesmo, eu quero ir degustando isso como um bom vinho, né? Com muita calma, aproveitando cada gole, né? Porque está sendo uma experiência muito diferente para mim. Muitas vezes eu sinto até vergonha de falar sobre isso, porque eu sinto vergonha dos meus próprios preconceitos que eu criei por muito tempo na minha vida, né? E eu ainda estou batalhando contra isso. Eu tenho certeza de que apertar publicar nesse vídeo vai ser uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Porque o Júlio revoltado, que ainda hora outra me habita, vai falar assim, pô, Júlio, o pessoal vai brigar com você, cara, o pessoal vai pensar menos de você, olha o que você tá falando aí, cara. Mas aí, eu também tenho um outro ponto. Eu entendi uma coisa importante nessa jornada. Aceitar que você agora é cristão não é encontrar a paz, é preparar-se para a guerra. Porque quando você assume uma crença sua, quando você deixa claro quais são os valores que você defende, não vai faltar inimigo, meu amigo. Então, eu entendo e tá tudo bem. E eu tô cada vez mais pronto para essa guerra. E talvez ao publicar esse vídeo, este vai ser o sinal de que o Júlio agora está preparado, dentro da trincheira, esperando ser atacado. E tá tudo bem. E eu me sinto bem. E eu não quero que você se sinta aqui impelido a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Só tô te contando a minha história. Quem sabe ela sirva para você. Talvez você use a minha história como um ponto de ancoragem para reflexões próprias suas. Ou seja, um garoto prepotente, talvez, muito pragmático, muito crítico, que passou por experiências ruins a respeito da espiritualidade e que foi lentamente passando por um processo interessante, onde de repente ele leva um murro na cara de alguém que até hoje ele não sabe quem foi e encontra paz na sua vida. Talvez seja uma boa história para você conhecer. E se não foi, peço desculpas por ter tomado o seu tempo. Espero que você entenda a minha intenção desse vídeo. Eu deixo claro aqui que eu ainda sou o Júlio psicólogo, focado em comportamento, focado em ciência. Né? Não, eu não vou virar pastor, não, eu não vou virar padre, mas agora você ao menos já sabe qual é a derivação interna minha de aspectos íntimos meus que vão permear a minha existência. Muita gente já me falava que o Júlio é cristão e não sabe. Pois é, agora eu sei. Sigamos com a nossa jornada. Espero que eu não receba comentários muito desagradáveis aqui embaixo. E peço que aos amigos que entrem em discordância ou estejam decepcionados, ao menos sejam educados nos seus comentários. Porque fica melhor assim, um mundo sem muita maldade, sem muita agressividade, acaba se tornando um mundo um pouco melhor, não é mesmo? Muito obrigado por ouvir a minha história, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Muito bom, né? Muito bom mesmo, sensacional o vídeo aí do Júlio Lobo. E aí, você está nesse processo em algum momento?
É, meu amigo, Verdades Ocultas da Bíblia faz isso aí com um monte de gente, né, que eu sei. O Bob faz isso com um monte de gente, mas faz parte. É a vida! E aí, se inscreve lá, ó, no canal do Júlio Lobo, caso você não conhecia. Um canal muito bom. Sério mesmo, canal muito bom. Júlio Lobo, muito obrigado por terem assistido a esse vídeo do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê e não acredita em um Deus, como eu sempre falo, para mim está tudo certo, não vejo problema algum. Desejo apenas, sempre do fundo do meu coração, que a fortuna e a sorte, sorte e fortuna, fortuna e sorte lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat